Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então hoje sextou com uma festa, né? Hoje sextou com uma festa na nossa liturgia no dia de hoje, né? O ofício de festa, ele é geralmente quando a gente celebra de maneira muito geral o Dia dos Apóstolos, e a maioria dos apóstolos a gente celebra de vermelho, né? Celebra de vermelho porque eles foram mártires. Todos os apóstolos, exceto São João, foram martirizados. São João Evangelista, né? Que São João Batista não foi apóstolo, né? Mas São João Batista foi martirizado. São João Evangelista não foi. Hoje a gente celebra o dia de São Tomé, que foi um do grupo dos 12, e é um que tem uma figura, uma figura um pouco controversa, né? Fala-se pouco dele na temática e na dinâmica dos evangelhos. Ele faz uma pergunta para Jesus no meio dos evangelhos, pedindo, mostra-me o Pai, né? Ali ele faz uma pergunta para Jesus, e vai aparecer hoje nesse evangelho, né, de João 20. Mas antes disso, a gente precisa entender, como diz a primeira leitura de hoje, que da carta de São Paulo aos Efésios, que nós não somos mais estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos. O que significa isso? Que nós não somos mais estranhos, né? O estrangeiro é aquele que é estranho numa terra, é estranho num lugar. Nós não somos mais estranhos às realidades celestes, nós não somos mais estranhos às realidades do céu, mas somos próximos porque fomos feitos concidadãos dos santos. Porque pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos incorporados no edifício espiritual dos apóstolos. Então, o sacrifício de Jesus, ele nos incorpora nesse lugar que é a igreja que é alicerçada nos apóstolos, nos 12 apóstolos. Por isso, na visão do Apocalipse, na visão da Jerusalém Celeste, a Jerusalém Celeste ela é sustentada por 12 colunas, que são as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, os apóstolos são o sustento da igreja. Hoje nós temos os bispos, que são sucessores dos apóstolos. Então, eles são esses alicerces da igreja. São aqueles que são a fonte para cada um de nós. Muito tem se falado nesses dias, também por conta do cisma, né? Aí da Fraternidade São Pio X, porque eles, sem um mandato episcopal, sem um mandato do Papa, na verdade, sem uma bula papal, o mandato do Papa, sem autorização, ordenaram bispos. Então eles fizeram sucessores dos apóstolos sem autorização de Pedro, que é o vigário de Cristo na terra. Quem responde hoje pela igreja na terra como vigário de Cristo, como aquele que vai orientar, ajudar e direcionar o que vai ser feito, é o Papa. E eles fizeram sem comunhão. Então eles publicamente manifestaram que não estão em comunhão. Então a igreja só decretou o que eles manifestaram primeiro. Porque os apóstolos, eles estavam sempre em comunhão ao redor de Pedro. Por exemplo, no evangelho de hoje, a gente vai ver Tomé que não estava. Ele vai receber uma chamada de Jesus, né? Ele vai tomar um puxãozinho de orelha porque ele não estava. Não estava na comunhão da oração. Porque nós precisamos estar como igreja reunidos, né? E Tomé, por não estar reunido, ele perdeu a visita de Jesus. Ele perdeu a contemplação de Jesus. Porque nós contemplamos a Jesus como igreja reunidos. Pessoas diferentes, mas uma só igreja que contempla Jesus. A primeira leitura, só para a gente terminar, ainda fala que nós somos famílias de Deus. Então, ou seja, nos dá uma dignidade. Quando diz que nós somos família de Deus, nós temos dignidade. Família recebe a mesma herança. Família está debaixo de uma mesma graça. Então, quando ele fala que nós somos uma mesma família, ele está nos dando um status de estarmos debaixo de uma mesma graça. No Evangelho, a gente vai ver que Tomé, ele não estava na primeira aparição de Jesus, né? Talvez por não ter dado prioridade a estar reunido com os irmãos, né? Alguns falam que talvez ele tenha saído para comprar alguma coisa, mas na hora eles estavam reunidos em oração. Então, na hora da oração, ele não sairia para comprar, né? Judas sai quase no final da ceia, né? Mas eles estavam na ceia e Tomé saiu, né? Por algum motivo ele se afastou, ele saiu daquele lugar. E aí, talvez por não ter dado prioridade, que é uma coisa muito comum hoje.
A gente não vai à missa, a gente se afasta das coisas de Deus porque não estamos dando prioridade. A prioridade que merece, a prioridade que deve ser dada, né? E aí, nós vamos ver que por isso eles vão dizer, né? Vimos o Senhor e ele não viu. E por ele não ter visto o Senhor, ele vai fazer várias exigências, né? Se eu não tocar, se eu não... se eu não tocar, se eu não tiver... Então ele vai fazer várias exigências, né? Diante daquilo que vai ser visto. E a gente vai ver que 8 dias depois, então Jesus ele volta e encontra os discípulos e se revela para eles no ambiente da oração. A gente experimenta Deus e conhece a Deus sempre no ambiente da oração, porque ele está aparecendo para eles no domingo, que é o dia da oração, é o dia de estar juntos, é o dia de estarem reunidos. E aí quando Jesus aparece, Jesus, de alguma forma, atende às exigências de Tomé. Põe a tua mão aqui no meu lado, olha a marca dos pregos e tal. Mas aí Jesus vai dizer a frase importante para ele: não sejas incrédulo, não seja aquele que não acredita, mas seja fiel. Então é interessante, porque ele não diz seja cheio de fé, mas ele diz seja fiel, porque Tomé não estava sendo fiel. Na primeira vez que Jesus apareceu, Tomé não estava. Então Tomé não estava vivendo uma fidelidade autêntica e profunda ao Senhor, porque na primeira aparição ele não estava. E aí ele estava na outra vez. Talvez também apareceu nesse dia porque queria, ele deve aparecer hoje. Então já estava meio que pensando nisso, né? Mas o mais importante é que o Senhor ele nos chama a perseverar na fidelidade. Fazer o que precisa ser feito, estar onde se deve estar, realizar o que se deve realizar, ofertar o que se deve ofertar, entregar o que se deve entregar. Sempre nesse movimento, nesse desejo, nesse caminho, nesse anseio, se assim também podemos dizer, né? Sempre nesse caminho itinerário de amor pelo Senhor. E aí Tomé, então, diante dessa visão de poder tocar no Senhor também, ele vai declarar: meu Senhor e meu Deus. Então ele se abandona em Deus só depois de ver, né? Só depois de tocar. E aí agora Jesus vai dizer: bem-aventurados os que acreditaram sem ter visto. Porque bem-aventurados aqueles que viveram a experiência de fé. Porque fé é acreditar sem ver. Fé é aderir sem ter certeza. Fé é continuar sem respostas. Então, Jesus primeiro chama Tomé a fidelidade e depois a fé. A fé também brota da fidelidade. Se eu persevero na presença de Deus, se eu faço o que eu tenho que fazer, eu estou preparando o ambiente para uma experiência de fé. Então, às vezes a gente pede tanto fé para o Senhor, mas a gente não tem os elementos que antecedem. Então, que a gente busque viver a fidelidade a Deus e a fé vai crescer no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.